Boa noite, igreja. Que a paz de Jesus esteja com você e seja comigo nessa noite. Amém? Amém. É um prazer poder estar com vocês nessa noite, mais uma vez, para juntos podermos estudar a palavra do nosso eterno Deus. Felipe, pode colocar, por favor? Hoje nós vamos falar sobre prova de amizade. Quando se fala de prova, talvez muitos de nós podem pensar o seguinte: eu tenho que fazer uma prova para ter um amigo ao lado ou para ser amigo de alguém? Provas sempre vão existir. Talvez prova da escola, da faculdade, prova para exame técnico para tirar carteira de moto, carro, seja o que for, prova para você entrar em um trabalho e assim por diante. Mas hoje eu quero falar sobre prova de amizade. Por quê? Quando eu falar de prova de amizade, ela nos conecta e nos arremeta a algo que nos proporciona algo melhor. E a Bíblia diz claramente ao longo da história que sempre teve pessoas que foram provadas e testadas para saber de fato se é ou não amigo de Deus. Essa é a nossa reflexão para essa noite. Antes de mais nada, eu quero convidar você da forma que você está, para a gente fazer uma oração. Feche seus olhos. Santo Deus, querido Pai, nós iremos agora estudar a Tua palavra neste momento e pedimos a Ti que Teu Espírito Santo fale conosco. Perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê a Tua paz e o Teu perdão por Jesus. Amém. Muito bem. Prova de amizade. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 41, verso 8. Isaías, capítulo 41, verso 8. Você pode usar o seu celular ou a Bíblia normal. Isaías, capítulo 41, verso 8. O texto está na tela ali, tá? Qualquer dúvida, só você olhar para a tela, você vai achar o texto ali. Isaías, capítulo 41, verso 8. Todos acharam? Diz assim o verso 8: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus nos chama amigo. Mas a Bíblia diz que para a pessoa ser amigo de Deus, ele tem que de fato obedecer. O grande problema hoje é que há pessoas que querem ter Deus, querem agradar a Deus, mas não querem obedecer a Deus. Será que eu posso agradar a Deus do meu jeito ou do jeito de Deus? Quando olhamos para a história, Abraão, você sabe que não foi aquela pessoa como de fato deveria ser. Abraão foi trapaceiro, foi mentiroso, mas Deus o chamou para ser amigo dele. Será que Deus chama pessoas perfeitas para ser amigo dele? Será que Deus, Ele quer pessoas qualificadas, preparadas, pessoas cultas, pessoas doutorado, ou seja o que for, para ser amigo dele? Bom, quando a gente começa a examinar a palavra de Deus, a gente vê que Deus ele colocou ali no Éden um casal, Eva e Adão, para cuidar de tudo. Mas em algum momento Eva desconfiou de Deus na virada do dia e confiou na tutela, ou seja, na fala do inimigo, e levou ela a pecar, Adão pecar. E aí começou a decadência, começou a queda do ser humano, porque ao invés de confiar em Deus, confiou em si próprio. E aí foi já instalado dentro do Éden, na terra, a origem do pecado. Começou no céu, depois veio para a terra, e aí começou degradando a raça humana. E com o passar dos dias, Deus chamou uma outra família, que foi ali Noé, para construir uma grande arca ou uma barca, como é chamado. O fato é que Noé é um homem sujeito às falhas como qualquer um de nós, porém um homem que se desviava de fazer o mal, procurava sempre agradar a Deus. E quando ele recebeu o chamado para construir a arca, nunca havia chovido sobre a terra. E durante um tempo de 120 anos ele falou naquela construção, construiu com as pessoas que estavam ao seu lado, e no final somente 8 pessoas foram salvas. E após o dilúvio, depois de quase um ano, as águas baixaram. Aí Deus então
através de Noé, começou a repovoar a terra novamente. E aí então mais adiante surge Abraão, depois veio Jacó, veio Ló, e todo aquele contexto nós estamos aqui comentando. E aí Abraão se tornou um forasteiro por terras alheias, mas Deus falou o seguinte, está lá em Gênesis capítulo 12: aquele que te abençoar será abençoado, aquele que amaldiçoar será amaldiçoado. Se tu uma bênção, uma grande nação. Se tornou de fato uma grande nação, Abraão. Bom, amigo é aquele que multiplica alegrias e divide as tristezas. Existe a diferença de colega e amigo. Colega é aquele que você conversa, troca ideia, cumprimenta e segue o caminho, um para um lado e o outro para o outro. Amigo é aquele que de fato está ao seu lado. Não pode existir amizade por interesse. Por exemplo, suponhamos que o Leonardo tenha milhões na sua conta bancária e eu sou amigo dele porque ele é uma pessoa milionária. Será que isso é uma verdadeira amizade? Obviamente que não, né? Mas o verdadeiro amigo é aquele que está ao lado da pessoa a despeito ou independente daquilo que ele tem ou que ele não tem, ou pela cor, ou pela razão, ou pela a hora, ou não importa o momento, mas amigo de fato é aquele que está perto do outro. Quando se fala de um pouco mais de prova de amizade, amigo é aquele que entende o nosso silêncio. Ou seja, às vezes você pode perguntar: quem é o melhor amigo seu hoje? Aqui cada um de você tem amigo ou tem amiga, mas sempre existe aquela pessoa que você tem mais confiança para conversar. Porém, a gente sabe que a maior e melhor amizade é a pessoa de Cristo Jesus. Mas abaixo de Jesus na terra, a família é a segunda bálsamo, o segundo porto de amizade dentro da casa, porque é o convívio de esposa com esposa, filho, filha, é o cachorro, o papagaio, o gato, é a calopsita, seja o que for, dentro da sua casa, o seu parente é o seu melhor amigo. E de fato ali você está junto para entende o seu silêncio. Amigo é aquele que envolve, ou seja, está com você através de roupas, ajudando, compreendendo. E a amizade também, ela entra no mundo aonde procura agradar a Deus. Eu não sei se dá para apagar essa luz aqui. Sabe que é possível? Não, né? Não. Então deixa. Bom, aqui nós temos que atitude levou Deus chamar Abraão amigo. Qual foi a atitude que Deus chamou ali? Atitude porque Abraão creu em Deus e foi imputada a justiça em Abraão. O que é imputado? Claro que a justiça humana ela é falha, porém Abraão teve fé, confiou, acreditou, descansou e buscou a Deus. Como eu disse, Abraão mentiu, foi trapaceiro em alguns momentos, mas Deus o transformou. Assim como Deus transformou Jacó para Israel, que era mentiroso, enganoso, né, por causa da bênção, da primogenitura. E quando você começa a encaminhar na Bíblia, examinando a palavra de Deus, você vai ver o quanto das mulheres e homens foram falhos, pecadores como nós, porém foram e terminaram morrendo como amigo de Deus. O que dizer de John Hans sendo amarrado numa estaca, e ali agora chega o carrasco, coloca fogo sobre ele, e ele morre sendo queimado, cantando, orando e louvando a Deus. No passado, muitos mártires deram a vida em prol da palavra de Deus. Isso é prova de amizade para com Deus. Hoje, quem tem sido o seu amigo? Porque as pessoas estão sendo influenciadas, ou você está influenciando pessoas para o reino dos céus, ou está sendo influenciado pelas coisas seculares deste mundo. Porque o engano do inimigo é usar as coisas que no mundo existe hoje para achar que é de Deus, para tomar tempo das pessoas, e as pessoas de fato não dizer que não é amigo de Deus. Ser amigo
é você entender o silêncio, entender o jeito de cada um, respeitar cada um, amar cada um, olhando as qualidades, não olhando os defeitos. Porque nós, como seres humanos, cada um de nós temos limitações, temos falhas, somos pecadores. Então a justiça de Cristo foi colocada sobre a vida de Abraão, porque a sua justiça não daria a ele direito de ser salvo, mas ele creu, ele confiou, ele se entregou e se tornou um pai de uma grande nação, e de fato se tornou uma grande nação ao redor do mundo. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor lhe imputou como justiça. Além do mais, Abraão creu em Deus. O que quer dizer, né? Você morar no deserto, sair da sua terra, da sua parentela, e agora você ficar no meio de um deserto, de um bando de pessoas reclamando, o tempo todo murmurando, e agora Deus usa ele e faz dele uma grande nação. Isso nos faz lembrar de uma outra história também na Bíblia, de Moisés. Moisés, ele teve que ir para o deserto para desaprender o que ele aprendeu no Egito. Então, com a idade de 80 anos, ele veio. Então Deus o capacitou e usou e ajudou a liderar o povo para se libertar da opressão do mundo de Faraó. O fato interessante é que Moisés, ele já estava cansado daquelas reclamações do povo. O que Deus fez? Orientou Moisés a chamar o que? 70 anciãos para dividir ali as pessoas como conselheiros, para que ele pudesse não ficar pesado sobre ele. Os casos mais pesados trazia para ele, para Arão, para Miriam, ali ajudar na administração. Os demais foram divididos, mas tiveram amigos que ajudaram na caminhada da fé. Você tem amigos que te ajudam você, ou amigos que atrapalham você na sua caminhada da fé, ou que já atrapalhou você na sua jornada da fé, da caminhada com Deus? Porque amigos de fato que ajudam a pessoa a encontrar Jesus, se afirmar nos pés, nos caminhos que é Cristo Jesus. Porém há amigos que afastam a pessoa de Deus. Hoje Deus fala para alguns, ou para todos nós nessa noite. Aqui temos pessoas mais experientes, ou seja, pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, todos de uma forma geral influenciado ou já foram influenciados na vida. Eu, quando eu tinha meus entre 15 até 20 anos de idade, 22, por aí 24 talvez, eu era influenciado pelas pessoas. Olha, vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquilo outro. E aí, depois que se fazia, voltava na real, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei. Será que hoje ainda existe pessoas na atualidade que são influenciadas por coisas? Por exemplo, há pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem o estudo da Bíblia, e Deus fala: filho, eu desejo ser o seu amigo, venha ser meu amigo. E a pessoa rejeita o chamado de Deus, rejeita de se entregar a Jesus, de obedecer, de se batizar, de continuar a caminhada com Cristo. Há pessoas que desistem no meio do caminho, como a parábola da semente, que cai em 4 tipos de solo. Nos 3 primeiros vem diversas provações e não fica, mas no último, aí ela se firma na rocha, que é Cristo Jesus, e a sua vida muda. Crer em Deus é muito mais do que simplesmente acreditar, tá? Além do mais, crer é um mero assentimento mental, ou seja, você crer, você aceitar, receber, obedecer e caminhar com Jesus. Além do mais, Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o dia e regozijou-se, ou seja, Deus deu a visão para Abraão de que um dia ele estaria no céu. Quando nós somos amigos de Deus, a gente passa por provas, mas no final receberemos a nota máxima, que é 10, ou talvez mais do que isso, que é a vida eterna que Deus quer nos oferecer, porque ele aguardava a cidade do qual o arquiteto e fundador é o próprio Deus. Então, quando nós temos a comunhão com Deus plena, a gente se torna amigo de Deus. Então, como que eu posso me tornar amigo de Deus? Três coisas simples para a gente poder caminhar. Primeiro, comunhão.
Comunhão com Deus, ela começa pelas horas da manhã ou na madrugada, ou o melhor horário que você puder. Mas comunhão com Deus, que é a oração e o estudo da palavra de Deus. Isso vai nos ajudar a conectar com Deus e conhecer melhor amigo. Ninguém vai ser amigo de uma pessoa se não tiver o quê? Um relacionamento. Assim como o homem começa a namorar com uma jovem, mas antes de namorar ele começa o quê? A conversar, começa a trocar ideias, e depois que começa a namorar, noiva, casa, e aí então continua aquela amizade até o suspiro de um ou de outro. Isso é prova de amizade. Então a comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é pelo estudo da Bíblia e pela oração. A segunda coisa, para termos esse ciclo de amizade, é o relacionamento. Como anda o relacionamento entre irmãos? Precisamos amar, perdoar, sujeitar, conviver com todos em paz. Embora cada um de vocês aqui tenha pensamento diferente, vieram de cidade ou estado diferente, cultura diferente, alguns têm um semblante mais alegre, outros têm um semblante mais sério, alguns são mais calmos, outros têm um pavio curto, mas todos nós devemos conviver como os bons irmãos, como bons irmãs. Por quê? Se eu não aprender a conviver entre nós como irmãos aqui, como que eu quero ir para o céu para conviver com meu irmão, com a minha irmã? De repente você diz assim: ah, mas o meu irmão lá que frequenta a igreja de Moema, Malha Nobre, ou Alphaville, ou talvez Brooklyn, ou talvez Santo André, ou São Caetano. Não importa a igreja, não importa a localidade. O certo é que nós devemos ser amigos de todos. Jesus, quando ele passou por essa terra, ele ensinou 12 pessoas. Desses 12, quantos foram amigos dele? 11. Um foi o que o traiu, que foi Judas Iscariote. Esse, quando se entendeu o que ele tinha feito, ele agora quis consertar o erro que ele havia feito, mas não tinha como mais nada fazer. Por quê? Ele se arrependeu, mas não foi um arrependimento sincero, foi apenas um remorso do que ele havia feito. Então, de fato, Judas não foi amigo de Jesus, mas os demais foram: Pedro, Tiago, Natanael, Tomé e tantos outros. E se você pegar Tomé, homem de pouca fé; se você pegar Pedro, um homem impulsivo, que tinha duas faces, que falava palavrão o tempo todo, era sangue no olho, ou seja, 8 ou 80, um homem que não tinha papa na língua, e se contar João, chamado filho do trovão. Mas todos eles foram trabalhados por Jesus com paciência, com amor, com dedicação, e foram lapidados, transformados. Cada um teve suas mortes mais horrendas, de acordo com Hebreus capítulo 11, mas porém todos estão no pó da terra aguardando o chamado de Cristo para ir para o céu. Então há uma diferença quando de fato se entrega. E Pedro foi um dos grandes pastores da igreja de Deus. Depois veio Barnabé, veio Paulo, que era Saulo de Tarso, e tantos outros que ajudou a liderar a igreja do Senhor Jesus. Portanto, Abraão obedeceu a Deus. O que Deus quer de nós? Apenas obediência. E se você terminar lendo aqui os versos 9 e 10 de Isaías 41, ele fala o seguinte: ó filho, eu vou estar com você, não temas, porque ainda que aconteça o que acontecer, eu vou estar com você. Essa palavra não temas, é claro que ela está na Bíblia, são mais de 365 vezes que aparece na Bíblia. Uma palavra não temas, podemos conectar e usar uma vez por dia. Só obedece quem tem fé, e só se fortalece na fé quem obedece. Abraão, a despeito de tudo, ele obedeceu, creu e Deus o abençoou. É claro que Deus está disposto a perdoar qualquer um de nós, transformar qualquer um de nós e nos ajudar, de fato, um dia poder estar no céu com Jesus. Ali em Hebreus capítulo 11, 8 diz que pela fé Abraão, chamado, obedeceu a Deus a ir para um local onde ele não sabia de nada. Será que eu e você estamos dispostos a ir para um local que talvez a gente não conheça, né? E repete em Gênesis 12:1:
E aqui no texto de Gênesis 22 fala que Abraão ofereceu o melhor para Deus. O que ele ofereceu? O seu filho. Será que você, como mãe, teria coragem de dar a vida pelo seu filho? Obviamente que sim. Mas você, mãe, mulher, você teria coragem de dar a vida por uma outra pessoa? Eis a questão. E Deus deu o que mais tinha de melhor, que é o seu filho. Quando a gente olha na Bíblia, a gente tem um outro exemplo de amizade também, Davi e Jonathan. Está lá em 1 Samuel, capítulo 18, 19 e 20. E aí o mundo confunde essa amizade, dizendo que uma pessoa do mesmo sexo pode conviver junto. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tanto em 1 Samuel, quanto lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 e 10. A mesma citação. Porém, fala de uma verdadeira amizade que Jonathan tinha com Davi, a ponto de dar a vida por Davi. Ele entregou a capa, ele entregou a espada, ele entregou o escudo, ele entregou tudo e fez uma aliança, um pacto. Só que nesse contexto de história surge Saul. Saul não era amigo do povo de Deus. Deus não queria que Saul fosse o rei, mas o povo insistiu. E Saul se tornou um rei muito ruim para o povo de Deus. E aí Saul queria em algum momento matar Davi, teve a oportunidade. Porém ele temia, porque Deus era com Davi, e por onde Davi ia, Deus o abençoava. Davi, apesar dos seus pesares, se tornou um homem segundo o quê? O coração de Deus, se tornou um amigo de Deus. Então, você começa a analisar esse exemplo na Bíblia ali, desde Adão e Eva, como já citamos aqui, Abraão, Noé, Jonathan, Davi, Salomão, que também errou contra Deus também, mas Deus o perdoou, se tornou um amigo de Deus. E aí você vê alguns homens na Bíblia, como o profeta Jonas, o fujão, que queria fugir daquele compromisso para com Deus, mas se tornou amigo de Deus ao cumprir o propósito de Deus. Quando você chega no Novo Testamento, como a gente já citou aqui, os discípulos, entre outros, cada um teve a sua dificuldade, foram provados, testados, mas foram amigos de Deus, porque obedeceu, se entregou e confiou plenamente em Deus. E aí então, se Deus ofereceu o melhor, que é o seu filho, por que eu e você não oferecer o melhor para Deus? Abraão estava disposto a dar o seu único filho, como filho da promessa. Está lá em Gênesis 22. Porém, Deus apareceu com o cordeiro ali, o anjo trouxe, ele matou o cordeiro, e o filho ficou quieto. Era tudo conforme a profecia da palavra de Deus, mas porém, Deus entendeu claramente que Abraão creu, confiou, descansou em Deus e não precisou de ter matado o seu filho, porque Deus providenciou o cordeiro. Deus enviou o seu filho para morrer na cruz por cada um de nós. Aí está a prova em Hebreus 11, verso 17. E acrescentou: toma o seu único filho, né, te mostrarei, mas Abraão creu em Deus. Aí vem a pergunta ali: você tem sido amigo de Deus? Porque você sabe que há pessoas que negam a Deus. Por exemplo, há pessoas que talvez estudam numa escola e é aprovado nas aulas de sexta-feira. Faz uma faculdade, é aprovado com aulas na sexta-feira. Trabalha numa empresa, que a empresa faz pressão, ou seja, a liderança daquela empresa ou da escola, onde que for, faz pressão quanto você trabalhar no sábado ou não. Essas são pressões. Então, quando eu cedo para o mundo, eu cedo para o inimigo. E o inimigo é o inimigo nosso e o inimigo de Deus. Aí vem a pergunta: será que você e eu temos sido amigos de Deus? Ser amigo de Deus é você ter comunhão, é você ter um relacionamento com o próximo, com Deus, e o último, ter o senso da missão. Será que nós estamos tendo o senso da missão para com Deus? Qual é a nossa missão, igreja? A missão é apenas reformar a igreja e fazer uma igreja bonita, gastar talvez um dinheiro bom para isso? Será que a nossa missão é só isso? Não. A nossa missão vai mais além do que isso. Além de reformar para deixar a igreja bonita, confortável, para receber a todos, a missão é lá fora, de ajudar as pessoas a ser salvas para o reino de Deus, ser amigo e amiga de Deus. Essa é a pergunta que fica para nós pensarmos. E aí, Deus, ele fala o seguinte: filho, eu desejo ser seu amigo, mas você tem que entender de que é só você que define se você quer ou não ser amigo. E aqui eu quero terminar lendo com você João capítulo 15, Evangelho. Eu só bebi nessa última citação, por favor.
João 15, versículo 13 a 15. Esses dois versos finais nos falam claramente como não devemos proceder na nossa jornada da vida. João, Evangelho, capítulo 15, versículo 13, 14 e 15. Talvez em algum momento aqui, durante a nossa infância ou juventude, a gente fez muitas artes, muitas bagunças com amigos e amigos. Eu já vi amigos que eram companheiros de copo e depois que ambas as partes conheceram o Evangelho, hoje está nos caminhos de Deus. Já conheci pessoas que eram amigos do outro, que viviam no mundo das drogas, da promiscuidade, das ideologias, do mundo filosófico, do mundo secular, mas quando encontrou Jesus e a sua palavra, teve a sua vida mudada. Se Deus fala para você aqui, como eu creio que está falando essa noite, Ele entende que você está aqui porque alguém influenciou a você estar aqui hoje. Alguém levou a mensagem para você lá atrás. E aí, quando vê a sua história, quem era você, hoje você está aqui pelo milagre e pelo amor de Deus. Essa semana dirigimos uma semana de oração ali de modo meio cristão, na região de Bugajaú, Jardim Heimberg, e o ancião de lá, ele contando um pouco da sua história para mim ontem. Quem ele era, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a vida que ele levava, e alguém levou a palavra de Deus para ele. Quando ele começou a ir para a igreja, alguns falaram assim: você está se escondendo na palavra de Deus. Mas, passo a passo, ele foi provando ao contrário. E hoje, algum desses amigos dele está na casa do Senhor. Então, é claro que é um processo, não é algo de hoje para amanhã, no estalo de dedo, a pessoa já está como se fosse uma fadinha. Plim! Não é assim. Mas quando a pessoa dá um passo para Jesus, Jesus dá 9 passos adiante. E Jesus então agarra a pessoa, segura a pessoa e vai transformando ela passo a passo. João 15, versículo 13 diz: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém ou a própria vida como em favor dos seus amigos. Verso 14: vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Verso 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, se você pegar o versículo 13, Deus fala: filho, ninguém tem amor maior do que esse, de dar a vida em prol do amigo. Quem deu a vida por nós? Jesus. Deixou o céu, veio a essa terra, passou por todo o processo que você já sabe, sepultado, depois de morto, ressuscitado, passou um tempo nessa terra, subiu ao céu e há de voltar como rei, como o Senhor dos senhores. No versículo 14 ele fala o seguinte: filho, eu já não chamo você mais de servo, mas de amigo. Servo quer dizer escravo, mas chamo você de amigo, porque assim como eu faço a vontade do meu Pai, você também é dado a conhecer e fazer a vontade do meu Pai. A pergunta que eu faço para vocês essa noite é o seguinte: você deseja ser amigo de Deus ou apenas colega? Uma coisa é ser amigo, outra coisa é ser colega. Vou chamar o Inácio para cantar mais uma música. Enquanto ele canta, gostaria que você pensasse em um aspecto seguinte, de que o nosso melhor amigo Jesus vai voltar. Nosso melhor amigo Jesus, ele é aquele que em um momento da vida fica triste quando eu e você fazemos algo que não o agrada, ou quando deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de vir à igreja no sábado pela manhã porque o cansaço toma conta, deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de amar o seu irmão, a sua irmã, mesmo que o irmão ou a irmã seja difícil de se relacionar, seja aquele irmão que gosta de julgar ou fofocar e etc, etc, mas devemos amá-lo, porque se Deus nos amou, Ele nos ama, Ele em breve vai voltar para nos dar a vida eterna. Enquanto ele canta essa mensagem, gostaria que você pensasse no aspecto: quem é o seu verdadeiro amigo? Prova de amizade. Se você é amigo de Deus, prova. Como que eu posso provar? Obedecendo e
o agradando. Enquanto ele canta, entrega a sua vida a Jesus e saímos daqui diferentes pelo poder de Jesus.